Olá, queridos. Daqui a pouco nós vamos complementar a nossa fala sobre testemunho. Você vai descobrir o quanto o testemunho traz alegria para a sua vida, o quanto ele leva a salvação para as pessoas e o que a Bíblia diz a respeito do testemunho de Deus, de Jesus, dos apóstolos, dos pastores que constataram o nascimento de Jesus, todos falando das coisas que ouviram e viram, que é exatamente o que capacita-os, pelo poder do Espírito Santo, a serem testemunhas da salvação. Que Deus o abençoe. Até daqui a pouquinho. Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos continuando hoje a mensagem que iniciamos semana passada a respeito de testemunho. Ouvir, ver e testemunhar é o que Deus espera de nós. O que enfocamos no último domingo foi a passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que dizia que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e em todos eles havia abundante graça, reforçando que o testemunho inclui a pessoa do Senhor Jesus ressurrecto e que isso traz a graça abundante para a vida daquele que testemunha. Também falamos do mesmo capítulo, versículo 19, que diz que Pedro e João responderam, quando foram indagados, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E essa tem sido então a ênfase desde o domingo passado, de que o nosso testemunho é e precisa ser das coisas que nós temos ouvido e visto. No caso, ele fala vimos e ouvimos porque reforça a intensidade de ter sido testemunha ocular ou de ter ouvido a respeito das coisas de Deus, o que não faz diferença, porque nós temos ouvido e temos visto o resultado da palavra de Deus porque cremos nela. Vamos lá, vamos adiante. Primeiramente, o testemunho do próprio Deus nas Escrituras, na sua revelação, que poderia ser entendida como a palavra de Deus escrita, a revelação palavra de Deus, a Bíblia, e a revelação palavra viva. Deus se revelou no Filho e ele também tem sido ouvido e visto. Vamos ver, João capítulo 3, versículo 31 até 36. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica do que tem visto e ouvido. Jesus está se referindo a ele mesmo, que o testemunho dele, a respeito dele próprio, é do que ele tem visto e ouvido. E ele vai reforçar que o próprio Pai está testemunhando através da vida dele presente ali com aquelas pessoas. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, ouviu as palavras e repete a palavra de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida, quer dizer, o Espírito de Deus não é dado para você simplesmente julgar as coisas, analisar de uma forma textual, de julgar, de analisar com esta ótica, simplesmente de isso deve ser feito, aquilo não deve ser feito, e sim como vida vinda pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Versículo 35. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Semana passada, então, a gente enfatizava que uma das coisas importantes a respeito do testemunho é o que é que ele produz, o que é que ele faz por nós. E aqui diz que, como o testemunho vem com a palavra de Deus, e quem crê na palavra, seja a palavra escrita, revelada, ou a palavra viva, revelada, o próprio Filho, quem crê no Filho tem a vida eterna. O resultado do seu testemunho na vida das pessoas é, em última instância, a salvação, a vida eterna das pessoas. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ainda no Evangelho de João, capítulo 5, João se refere assim: o Pai, Jesus falando, que me enviou,
esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Jesus fala aqui, olha, porque testemunho é das coisas que nós ouvimos e vemos, mas vocês não têm ouvido o Pai diretamente e nem têm visto o Pai. Também não tendes a sua palavra permanente em vós. Esta era a causa. Porque não credes naquele a quem ele enviou, o próprio Jesus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam ou que testemunham de mim. Portanto, na palavra de Deus, Deus mesmo está testemunhando, testificando a respeito de Jesus que viria para falar das coisas que ele sim tinha ouvido e visto, porque ele estava lá desde o início da criação, junto do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enfim, a palavra fala o testemunho, já lemos sobre Pedro falando com João, vimos de Jesus, vimos do Pai. Vamos ver aqui o testemunho dos pastores sobre o nascimento de Jesus. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Versículo é Lucas capítulo 2, 20. Do que eles tinham ouvido e visto, da maneira que lhes fora anunciado. Assim tem que ser o seu testemunho. Vivencie, viva a palavra de Deus, obedeça a palavra, pratique a palavra e você terá testemunho vivo a ser dado às pessoas que, como eu disse em última instância, vai conduzir as pessoas na sua caminhada para a salvação. Vamos voltar aqui ao testemunho dos apóstolos. Primeiramente, o do apóstolo João. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Mais uma vez, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas são as palavras de João, em capítulo 1, versículos 1 a 4. E no 4 ele diz, estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então agora, o testemunho dado das coisas vistas e ouvidas, vivenciadas, como eles apalpadas, ou seja, eles vivenciaram aquilo, presenciaram pessoalmente, vão trazer, além de salvação, alegria completa. O resultado, João diz, até na minha vida aqui é de alegria completa. Saiba que você, ao testemunhar das coisas que Deus tem operado e vai continuar operando na sua vida, vai resultar em grande alegria para você. Esta alegria do testemunhar, esta alegria de ver alguém se converter através do seu próprio testemunho é indizível e incomparável com qualquer outra alegria que se tem, porque é uma alegria equivalente ao custo de uma vida, que segundo a Bíblia revela é maior do que o mundo inteiro. Participar pelo testemunho da salvação de uma pessoa traz a alegria verdadeira que o Senhor tem para nós. Esse é o testemunho, é a participação de João. Vamos para Pedro, livro de Atos, capítulo 2, versículos 38 a 41, em que ele vai falar a respeito do que as pessoas haviam presenciado, visto e ouvido. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Até hoje, o caminho que Deus usa para alcançar e salvar pessoas é o testemunho dos seus remidos, dos seus comprados, dos seus salvos, dos seus servos. Aqui neste dia foi Pedro.
Pedro está testemunhando. E com muitas outras palavras, diz aqui a palavra que ele testemunhou. Mas no conteúdo do que Pedro fala está: arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um então venha a ser batizado. O seu testemunho completo vai até o convite para que a pessoa também passe pelo que você passou, por um arrependimento e uma confissão de que Jesus é o Senhor da vida para alcançar a salvação. E o último apóstolo que eu quero abordar aqui é o apóstolo Paulo. Na sua experiência de conversão, do chamado de Deus, um homem chamado Ananias, em Atos 22, versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Deus escolheu você para conhecer a sua vontade, para veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, para ver e ouvir. Ver o justo, Jesus, e ouvir a voz de Jesus. O Senhor te chamou para ver aquilo que Ele opera, para vê-lo na sua vida e ouvir falar das coisas dEle. Você precisa estar onde a palavra de Deus é pregada. Você precisa viver a palavra de Deus para poder ver o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida, e aí você pode testemunhar dessas coisas. Versículo 15: terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens, mais uma vez, visto e ouvido. Deus está fazendo você ver e ouvir muitas coisas. Deus está preparando você. Essas coisas não são simplesmente para o seu deleite, para você ficar maravilhado quanto Deus ama você, é para você acumular informações que vão conter ou que vão estar contidas no seu testemunho para que você possa passar essas verdades para outros. Amém, querido? Que Deus abençoe. O nosso testemunho, então. Como é que nós podemos tirar aqui da palavra de Deus um bom exemplo de testemunho? Testemunho, vamos dizer assim, minimalista, clean, testemunho simples, objetivo e completo. João, capítulo 9, versículos 20 a 25. Lembra-se do cego que foi curado? E os pais do cego responderam aos que os indagavam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Olha só, o testemunho deles: nós sabemos, mas não conhecemos tudo. Pergunte a ele e ele vai falar das coisas próprias da vida dele. Ele tem testemunho para dar. O seu testemunho não é o que eu tenho passado com Deus. O seu testemunho não é que o pastor fulano, a irmã fulana tem experimentado. O seu testemunho é seu. Deus está fazendo você ver e ouvir coisas que vão estar contidas no seu testemunho para a glória de Deus, para a salvação das pessoas e para a sua própria alegria. Versículo 22. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, e aí está o seu testemunho, simples, direto, objetivo, minimalista, clean. Veja só, se ele é pecador, não sei. Uma coisa sei, que eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Mais adiante, Jesus vai se encontrar com ele de novo, vai completar a experiência dele para que o seu testemunho seja completo, porque ele vai ouvir do Senhor Jesus e vai dizer: Senhor, quem é para que eu creia? E Jesus vai se apresentar como Senhor, como Filho de Deus, como aquele que veio como um Messias, para que ele não só tenha visto, mas tenha ouvido as palavras da própria boca do Senhor. O seu testemunho, mais uma vez, é das coisas que você tem ouvido da palavra de Deus com determinação de cumpri-la e que você tem visto como resultado deste cumprimento. Concluindo, amados,
Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Poderia terminar a frase aqui, mas ele não termina e ele diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você é povo de Deus, você recebeu e alcançou a misericórdia do Senhor. Deus chamou você para proclamar as virtudes dele em todo lugar para onde ele enviar você. Experimente a vida com Deus. Anote, registre na sua mente, no seu coração, as coisas que você tem visto e ouvido e conte-as, revele-as, use-as para glorificar a Deus e para contar sobre a sua salvação, para que outros alcancem a salvação, para que a sua alegria seja completa. E lembre, o testemunho contém Jesus. O testemunho fala de um Jesus ressurrecto e ele é complementado pelas coisas que nós temos ouvido e visto. Testemunho traz salvação, testemunho traz vida, traz alegria completa. O próprio Deus testemunhava do seu Filho e o próprio Jesus foi o complemento à verdade final sobre o testemunho de Deus para toda a raça humana. Seja você a continuação desse testemunho, aonde você está, e que Deus abençoe através disso a sua vida, a sua casa e aqueles que conhecerão a verdade através do seu simples testemunho. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amado Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra que não volta vazia. Mais uma vez a ouvimos e Te louvamos porque o Senhor nos permite sermos testemunhas Tuas. Obrigado porque o Senhor nos capacita a isso. O Senhor nos dá o Espírito Santo e nos faz testemunhas. Dá-nos sempre, Senhor, deste poder, que nunca venhamos a nos esquecer, Senhor, de qualquer uma das coisas que o Senhor tem operado e que nós temos ouvido e visto da Tua palavra e do cumprimento da Tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Curta aí as nossas mensagens, acompanhe-nos no Facebook, no YouTube, no Instagram, siga-nos aonde nós estivermos, divulgue, passe aos outros e que Deus o abençoe.